Glórias a Deus, muito boa noite a você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, através das redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente, mais uma vez aqui para a gente comer e se alimentar, para poder se manter na caminhada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, quero agradecer a Deus, você que nos acompanha através das redes sociais, você que nos acompanha também através da rádio, também em nome do Senhor Jesus. Hoje que o culto, acho que vai ficar com o pastor Daniel pela rádio, né? E nós aqui pela rede social do pastor Angildo. Mas vamos ficar com a gente aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que nos acompanha também através do programa A Tua Palavra. Deus abençoe a sua vida, tem sido uma bênção, tem encorajado as pessoas a servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como de costume, nessa obra é pão sem fermento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos comer nessa noite? Pastor Gabriel, vem cá por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só a bênção do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Eita glória, louvado seja Deus. Aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, Deus abençoe grandissimamente a sua vida. Que o Senhor nosso Deus fale ao seu coração nessa noite, né? Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Amados, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 22, por gentileza. Lucas, capítulo de número 22. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 22. Encontre aí, por favor, amados. Se você for encontrando, né? Dá glória a Deus, não paga imposto, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 31, amados. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Glórias a Deus. Quero agradecer a vida de nosso pastor Angildo, mais uma vez, pela oportunidade que ele nos concede de poder ministrar a palavra de Deus, né? Poder retornar mais uma vez a esse púlpito, a esse altar e poder anunciar aquilo pela qual eu fui chamado. Anunciar o que, pastor? A vida alheia? Não, anunciar a vida de Jesus. Porque anunciar a vida de Jesus, irmão, não é fofoca. Anunciar a vida de Jesus é pregar o evangelho. Então já anota aí no seu celular e depois entende, coloca um hashtag lá em nome de Jesus. Você foi chamado para anunciar a vida de Jesus. Você não foi chamado para anunciar fofoca. Lucas capítulo 22, versículo 31, assim está escrito. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, quando te converteres a mim, fortalece os teus irmãos. Podeis assentar-vos, por favor. Glórias a Deus. Amados, eu trago-vos uma mensagem subordinada ao tema: e tu, quando te converteres a mim. Palavras do Senhor Jesus dentro do texto sagrado. E tu, quando te converteres a mim. Nós observamos dentro do texto que é a última ceia. E Jesus está com os seus discípulos. E Jesus quer transmitir-lhes uma mensagem. E qual é a mensagem, pastor? A mensagem da conversão. E o ambiente onde Jesus está inserido é um ambiente onde há uma mesa. E nessa mesa, eles estão em comunhão. E nessa mesa, Jesus vai revelar o traidor. Jesus vai revelar que Pedro irá negá-lo. Jesus, meu amado irmão, vai ensinar-lhes uma das maiores lições, que é a lição da humildade. Dito isto, nós observamos que Jesus de Nazaré, ele está angustiado até a morte.
Porque ele vai para a cruz. E a cruz do Calvário não é conveniência para Jesus. A cruz do Calvário, ela é propósito. Por quê? Porque somente, meu amado, a cruz é quem consegue dar-nos uma verdadeira conversão. Porque a cruz, ela fala de morte. E é uma morte para o nosso ego. É uma morte para o nosso eu. É uma morte para a nossa vaidade. Por isso que hoje em dia o evangelho, meu amado, da cruz, ele está escasso. Por quê? Porque muitas pessoas, e até mesmo líderes religiosos, não querem anunciar essa mensagem. Porque essa mensagem custa a nossa própria vida. Porque é muito fácil, meu amado irmão, pregarmos. O difícil é pregarmos o que vivemos. Porque pregar, até Satanás prega. Só que o apóstolo Paulo diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 9. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo a servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu de alguma maneira não venha a ser reprovado. Porque tem muitas pessoas pregando e anunciando o caminho para o céu e indo para o inferno. Porque disse Jesus, Mateus capítulo número 7, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai, pastor, a vontade do Pai é a cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário você morre para a sua vontade e você vive a vontade de Deus. É por isso que muitas das vezes você foge da cruz, porque você não quer morrer para a sua vontade, para viver a vontade de Deus. E você sabe, a vontade de Deus, ela tem pelo menos 3 níveis, segundo a doutrina que o apóstolo Paulo ensina. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, primeiro nível, agradável, segundo nível, e a perfeita vontade de Deus. Às vezes você para no primeiro nível e pensa que já está bom. Você para no segundo nível, mas Deus ainda tem um terceiro nível para você, que é perfeito. Mas para que isso aconteça, tem a cruz do Calvário. Escute isso, irmãos. A cruz, ela é propósito. Por quê? Porque é o evangelho da cruz que consegue dar conversão verdadeira à pessoa. E conversão é um processo espiritual. E nesse processo espiritual nós temos a cruz do Calvário no meio. Por quê? Porque nós temos, meu amado irmão, você antes da cruz e você depois da cruz. Nós temos aqui um Pedro antes da cruz do Calvário. E nós temos, meu amado irmão, dentro da Bíblia, o Pedro depois da cruz do Calvário. Depois da cruz do Calvário, Pedro já está convertido. Antes da cruz do Calvário, ele ainda não está convertido. Só que nesse processo de conversão, o que é que temos? Primeiro, o chamado. Porque você sabe, Jesus, ele chama os seus apóstolos. E dentre os apóstolos nós temos Pedro. Agora, olha, meu amado irmão, olha que forte é isso. Pedro, ele é chamado. E sendo chamado, Pedro já é usado por Deus. Sendo chamado, usado, Pedro já anda com Jesus. Sendo chamado, usado e andando com Jesus, Jesus ainda diz para ele: Pedro, quando tu te converteres. Aí muitas das vezes a gente canta, prega, a gente fala de Jesus e a gente pensa, não, já sou convertido. Esse é o primeiro passo, o quê? O chamado. É um processo espiritual. E nesse processo espiritual, Jesus quer converter as pessoas. Aquela ideia de levantar a mão para cima e aceitar a Jesus, como se Jesus fosse o coitado, na verdade não. Por quê? Porque, meu amado irmão, não é Jesus que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. Se você der glória, ele é Jesus. Se não der glória, continua sendo Jesus.
Se você quer congregar, ele é Jesus. Se não quer congregar, ele continua sendo Jesus. Se você quer orar, jejuar, se não quer orar, jejuar, ele continua sendo Jesus. Por quê, pastor? Sabe por quê? Nós, sem ele, não somos nada. Ele, sem nós, continua sendo tudo. Porque diz o texto sagrado, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E você não passa de pó. Agora preste atenção. Conversão como processo espiritual. Primeiro, chamado. E quando Jesus chama, meu amado, é o primeiro teste, o chamado. Você aceita o chamado. Jesus te abençoa. Mas Jesus te abençoa para te provar. Por quê? Porque Jesus usa o barco de Pedro e o abençoa com os peixes. Só que depois que Jesus o abençoa, Jesus vai chamá-lo. Olha só, Jesus o chama. Só que Jesus chama Pedro não com um barco vazio, Jesus chama Pedro com um barco cheio. Porque é o processo de conversão, processo espiritual. Agora observe, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chama Pedro com um barco cheio. Já começa ali, meu amado irmão, o processo espiritual de conversão. E olha só, Jesus pede para eles: larga tudo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha a proposta de Jesus, irmão. Escute isso. Por quê? Porque Pedro é pecador. Mas Jesus quer acrescentar um S nesse nome, pescador. Qual S? É o S de servir. Ele era pescador de peixe. Agora Jesus quer fazê-lo um pescador de almas. Pedro é um pecador. Só que Jesus, meu amado irmão, ele sempre acrescenta na nossa vida. Só que escute isso aqui. Jesus tira algo da gente para dar para a gente algo melhor. Por quê? Olha só, irmão. Ele pega o barco de Pedro. E pegando o barco de Pedro, ele o abençoa. Só que depois de abençoar, Jesus agora vai pedir para largar. Por quê? Porque Jesus nunca te pede algo sem antes que ele já tenha te dado. Sabe por quê? É porque tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jamais. Certo? E muitas das vezes nós seguramos, dizendo, não, é meu. Não, irmão. Jesus nunca te pede algo sem que antes ele já te tenha dado. Nunca, irmão. Aconteceu com Pedro. O que é isso, pastor? É o processo de conversão, processos espirituais. Primeiro, chamado. E nesse chamado, Jesus, amado irmão, vai começar a trabalhar. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque, irmão, o chamado, ele dói. Porque o chamado não vem do homem, o chamado vem de Deus. Olha só isso. O pastor Egildo contou o testemunho aqui. E olha para você ver, meu amado irmão, quem é chamado e quem não é. Quem é chamado, meu amado irmão, Deus capacita, Deus dá, Deus derrama graça, Deus derrama unção. E quem é chamado por Deus e separado por Deus, ele tem algo diferente. Porque só no olhar você percebe. Porque a gente estava conversando e o rapaz abraçou o nosso pastor, pastor Angildo. Deu um abraço nele. Depois a gente saiu para trabalhar. E no meio do caminho, ele veio me dizendo, disse, rapaz, como é que pode? O olhar dele é um olhar firme que transmite paz.
E eu caminhando junto com ele, né? Para a gente bater o ponto para ir trabalhar. Mas, meu amado irmão, querendo rodopiar no mistério. Aquele gozo, sabe? Eu disse, meu Deus, aí está a diferença, né? O que é isso? Isso é unção. E o que é unção? É que uns são e outros não são. Então, não adianta, irmão. Quem é, não precisa provar que é. Porque Deus é quem coloca nos corações. Agora eu ficar toda hora provando, eu sou pastor, eu sou chamado, eu sou isso, aquilo, outro. Não, irmão. Deixa que Deus trabalhe nos corações. Deixa que Deus trabalhe. Essa é a diferença daqueles que têm unção, que são ungidos, daqueles que não são ungidos. O que é isso? Ele falou para mim isso. Depois saímos para trabalhar, e aí ele foi tocar a máquina. Uma máquina grande, e ele estava num 220 tocando a máquina. E colocou a máquina para trabalhar, eu ajudando ele. Aí depois a máquina se estabilizou, e ele olhou para mim e disse, rapaz, como é que pode? Depois daquela conversa, entende, com ele, rapaz, me trouxe uma energia, irmão. Me trouxe uma energia, olha aí. E eu dando risada. Eu disse, Jesus amado. Para você ver, amados. Quem conhece o interior da pessoa é somente Deus. Quem conhece, é só Deus quem conhece. Sabe por quê? Porque Deus não se engana com a nossa aparência. Deus não se engana. Não se engana com a nossa aparência. E aí ele falou isso, e eu dentro de mim, eu disse, ele fala que é energia, é porque ele ainda não conhece, que para nós não é energia, porque a gente não é espírita nem teosofista, nós somos cristãos, e essa energia que ele fala, é o Espírito Santo de Deus. Que o pastor Egito falou para ele, disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. É quando o pastor Angelo falou, ele só me arrepiei. Ele mostrando. Porque é disso que ele precisa. É de paz interior. Irmão, e os atribulados não têm paz. Só tem paz quem não é atribulado. Por isso já quebra, entende, toda conversa fiada de Satanás. Olha só. Então, eu percebi isso. Conversando com ele, andando, e ele viu que a conversa era boa. Ele viu a diferença. Como o pastor Nagildo diz, né? As pessoas criam um demônio. Você sabe por que isso, não, irmão? Julgo. Às vezes você chega dentro da congregação, seu dia muitas vezes foi pesado, foi mal. Você traz um jugo lá do seu serviço, você traz um jugo lá dos seus parentes, você traz um jugo de algum estabelecimento. E às vezes está dois irmãos ou duas irmãs conversando, e aí você trouxe o problema de casa. Quando você avista, você pensa, os dois já estão falando de mim, e eles não estão sabendo de nada. Aprenda isso, discernimento espiritual. Sabe o que é isso? Você está carregando um jugo que não é para carregar. De longe você pensa, estão falando de mim, e eles não sabem de nada, porque você está debaixo de um jugo, e esse jugo é desigual. Ou esse jugo pode ser diabólico, porque você já está maquinando, ou maquinado, ou maquinada, e você avista. Eu explicava isso para alguns irmãos lá em Sorocaba. Tenha discernimento. Aí você pensa, não, estão sabendo alguma coisa de mim e não estão sabendo de nada. Você trouxe o jugo, ninguém está sabendo de nada. Pastor, para que isso seja despedaçado, pastor, a unção. Por quê? Porque a unção despedaça o jugo. Ei, nem todo mundo tem unção. Porque o que é unção? É que uns são e outros não são. Vem comigo nessa.
Existem cativeiros que só pode entrar quem tem unção. Porque o Isaías, o profeta, profetizou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, a proclamar liberdade aos cativos, a dar abertura de prisão aos presos, a restaurar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia terrível do nosso Deus. Isso é Isaías 61. Lucas capítulo de número 4, Jesus pega o rolo do profeta Isaías e vai ler. E na leitura, Jesus lê esse texto: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para, a Jesus diz, anunciar as boas novas. Essa unção é para libertar os cativos. Porque existem cativeiros que você pensa que você pode entrar para libertar as pessoas, mas você não pode. Por quê? Porque você não tem unção. Porque ungido, ele é chamado e ele é separado e a unção é decamada. Por isso que Deus entrega chaves para os seus ungidos. Porque foram chamados. Então eles entram aonde muitos não podem entrar. E existem cativeiros na sua alma, que somente aqueles que têm unção de Deus é quem pode entrar. E às vezes você fica balançando o cadeado e está preso. E você não tem a chave. E o cadeado está batido. Cativeiros na sua alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos mais íntimos do seu ser. Só quem tem unção é quem pode entrar. Por quê? Porque quem tem unção é chamado. E quando Jesus chama, Jesus diz assim, ó: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Você sabe que chave é para abrir porta. Então existem algumas chaves que Jesus entrega para aqueles a quem ele chama e unge. Porque às vezes a pessoa está presa e ela quer sair dali, só que ela não consegue. É o caso desse rapaz com quem eu trabalho. Ele está preso dentro de um cativeiro, só que ele balança para um lado e para o outro, ele não tem a chave. Aí vai Deus, pega aqueles a quem ele chamou e ungiu e deu as chaves e coloca do lado. Por quê? Para libertar os cativos. E a maior prisão não é a física. A maior prisão é a psicológica, é a espiritual, é a emocional, é a de dentro. E aí, tem muitos oferecendo por aí chave de carro, chave de casa. Só que isso não liberta a pessoa por dentro. Só prende a pessoa mais ainda por fora. Então preste atenção. A unção de Deus, ela despedaça o jugo. Foi o que eu vi acontecer. Porque o rapaz carregava um jugo. Então ele pensava algo de nosso pastor. E isso incomodava ele. Ele estava carregando um jugo. Alguém colocou esse jugo em cima dele. Através de quê? Através de palavras. Através de situações. Agora presta atenção. Vai o nosso pastor lá. E, irmão, isso é lindo e maravilhoso, irmão. Porque a simplicidade e a humildade, elas são dois irmãos que andam de mãos dadas. Fazem parte da mesma família. E você nunca vai ver, entende, a simplicidade e a humildade, que são irmãs, se brigando. O pastor Gil estava do lado dele, falando com ele, e eu do outro lado. Aqui.
calado, né, confirmando a palavra. Por quê? Porque eu aprendi, irmão, que um planta e o outro não arranca, ele rega. Porque é Deus quem vai fazer a obra. Então eu estava ali, eu digo, se ele cair, né, manifestar alguma coisa, estamos aqui para poder fazer a obra de Deus. Mas estava no horário de serviço, irmão, antes de eu ser certo funcionário da empresa, eu sou crente. Porque o crente não anda sem propósito. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Antes de qualquer coisa, irmão, sejamos crentes. Crentes em Jesus. Então, foi o que eu vi. Você observa que, irmão, a unção não tem jeito, irmão. A unção, ela faz a diferença. Ela faz a diferença, porque você entra onde... Por quê? Porque quando o Espírito Santo derrama unção e unge, você vai aonde naturalmente você não iria. Você faz o que naturalmente não fazia. Você alcança o que naturalmente não alcançaria. E você consegue tornar-se o que naturalmente você não seria. Uma pessoa espiritual. Você não imagina o tanto de pessoas que precisam de ajuda. Só que Jesus de Nazaré, irmão, deixou uma unção para a sua igreja. E a unção não deve ser negociada. Não deve ser negociada. O Espírito de Deus não deve ser negociado. E muitas das vezes, os crentes negociam o seu tempo com Deus pelas coisas supérfluas da vida. E eles querem libertar outras pessoas. E não conseguem. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Porque vida com Deus não é um momento, irmão. Vida com Deus é sacrifício. Aonde? No altar. Sacrifício no altar. Então a unção, ela continua sendo caro. Caríssimo. Jesus foi ungido. Os apóstolos foram ungidos. A unção do Espírito Santo, ela continua ainda disponível. Porque sem a unção do Espírito Santo, a gente não consegue ir muito longe. E para fazermos a obra de Deus e termos esta coragem, somente a unção do Espírito Santo. Chamados. Para quê? Para despedaçar o jugo através da unção. Então, quando você vê alguém que está maquinado por causa de palavras, busque a unção de Deus, para que você possa ter capacidade de quebrar e despedaçar o jugo. O jugo é uma canga. E aí o jugo precisa, no ministério, ser igual. O obreiro saber trabalhar no mesmo jugo que o seu pastor. Não é jugo desiguais, é jugo igual no ministério. Para isso, a unção. Por isso que você percebe muitas pessoas atrofiadas nos seus pensamentos. Não conseguem se libertar de maus pensamentos, maquinações. Não conseguem. Porque precisam de libertação interior. Pedro é chamado. Jesus dá a chave. Jesus o chama. Só que você vai perceber algo. Jesus chamando a Pedro, depois de 3 anos, Jesus vai falar para ele, irmão. Você imagina você andando com Jesus, expulsando o demônio, curando enfermos, vendo o seu mestre fazendo várias maravilhas. E você, depois de 3 anos,
aprendendo, irmão, numa faculdade da vida. Jesus, o melhor e maior professor. Um rabino de excelência. Jesus é Deus. E aí, ele te chama para uma faculdade, 3 anos e meio. Ele quer te dar o canudo depois que você chegar no 4º ano. Uma excelente graduação. E você vai andar com esse rabino. Só que esse professor, as pessoas querem matar ele. E muitos dos alunos, na primeira aula, faltam. É mais ou menos aqui quando o pastor Angildo chama. Vem para o discipulado. E alguns negligenciam, faltam na aula. E o pastor Angildo fez o convite para o rapaz. Eu disse, chamou ele pelo nome e disse, deixa eu fazer de ti pescador de homem. Vem com a gente aprender a palavra de Deus. Fez o convite. Você imagina aquelas palavras atravessando a alma dele. Atravessando. Um rapaz que no dia anterior, certo, me chamou de falso profeta. E aí eu fui confrontá-lo, dizendo, se eu não sou falso profeta, Deus descerá a mão sobre teu filho e tua esposa, e eles descerão a cova. Se eu não sou falso profeta. E ele se perturbou com essas palavras. E disse, não toca no meu filho. Retira as tuas palavras. E eu digo, eu não retiro. Ele disse, retira as tuas palavras, senão eu te atravesso com essa barca de ferro aqui agora. E segurou no meu braço. E eu olhei no fundo dos olhos dele. Eu não retiro. Não retiro. Ele disse, retira, eu não retiro. Tu vai retirar as tuas palavras que tu disse que eu sou falso profeta. Aí ele soltou a minha mão. Eu retiro. Eu disse, ah, tá. Já que tu retiras, eu também retiro. E saí dali. E aí eu estou trabalhando. E ele veio atrás de mim. E conversando comigo. Eu disse, ô irmão, o que é isso? Você está desejando a morte do meu filho? Como assim? Eu disse, eu não. Não desejo a morte de ninguém. Só que tu veio me afrontar. E veio me afrontar. Tu não me conhece, não conhece a minha história. Então, se tu não me conhece, não conhece a minha história, tu não pode falar aquilo que tu não sabe. Encostei do lado dele, ele trabalhando na máquina, e disse para ele, você viu? Antes de tu me atravessar com essa barca de ferro, o anjo te atravessa com uma espada e tu cai duro. Ele disse, sabe por quê? Porque eu não ando sozinho. Eu ando acompanhado. Disso eu não tenho dúvida alguma. Mas tu não vê, eu não preciso ver, eu só preciso crer. Bem-aventurados que não me viram, mas creram. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, o grande peixe, eu acreditava. Porque eu creio naquilo que está escrito. Só que a Bíblia disse ao contrário. Eu creio, irmão. Você crê no ministério dos anjos, pastor? Creio. Tanto os seres celestiais como também o anjo da igreja. Porque o texto diz assim, ó, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? E que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio, irmão, está escrito. Existem pessoas que já viram do meu lado ou atrás de mim esses seres. Porque é Deus quem designa. Porque Deus sabe do meu coração. Ele sabe das minhas limitações, mas eu preciso crer
que se Ele me chamou, é Ele quem me protege. Que se Ele me chamou, é Ele quem cuida de mim. Que se é Ele quem me chamou, é Ele quem me livra. Eu só preciso crer. E aí, amados, depois de 13 anos de caminhada, eu vejo uma situação dessa, eu não me acovardo. Porque eu fiquei pensando, rapaz, eu vou passar tanta luta, tanta peleja, tanta batalha, tanta coisa depois de 13 anos para chegar aqui e me acovardar. Não. De jeito nenhum. Eu vou para cima. Por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Nada daquilo que eu perdo, certo? Vale mais do que aquilo que eu já ganhei, Cristo. Então por isso que eu não tenho medo de perder. Eu sou uma pessoa tranquila, na minha, reservada, mas de vez em quando o diabo vem cutucar, pensando que eu sou Facebook. E aí ele vem cutucar e eu vou daqui para lá com a espada. Qual a espada? A de Pedro antes da cruz? Da carne? Não. A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O que é isso? Isso é o chamado. Jesus chama. Ok. Depois do chamado, nós temos a peneira. Nós vemos no texto sagrado que lemos, Jesus falando assim para os seus discípulos, mais precisamente para Pedro. Preste atenção no texto. Jesus diz assim, ó: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar, peneirar como trigo. Por que Jesus fala Simão, Simão? Porque o nome hebraico Simão significa aquele que ouve. Jesus está dando a informação para Pedro. Pedro, vê se me ouve, tá? Pedro, vê se dá ouvidos para as minhas palavras. Satanás vos pediu para peneirar. E todos nós sabemos, amado irmão, que dentro dessa cultura, você pega o trigo, coloca numa peneira, e você vai cirandando. À medida que você vai mexendo o trigo na peneira, aquela casca, aquela palha, ela vai se soltando. Aí tem uma hora que a pessoa joga o trigo para cima, e a palha que é solta, o vento leva, e só fica o trigo maduro. Satanás é covarde, porque ele pediu para peneirar os discípulos ainda na sua imaturidade. Só que o importante aqui é a intercessão de Jesus. A intercessão de Jesus não deixa a gente ficar na mão de Satanás. É por isso que você está aqui até hoje. Porque Jesus usou alguém para poder interceder pela sua vida e Satanás não se apegar. A peneira, porque faz parte do processo espiritual de conversão. Você tem um chamado, ok? Nesse chamado, Jesus vai querer que você largue tudo. Naquilo que você fica apegado, você não se converte. E muitas pessoas não deixam Jesus mexer em determinadas áreas da vida dela, da alma dela, porque elas estão apegadas. Elas colocam uma cerca de arame ali e não deixam ninguém se aproximar. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é pedir perdão, às vezes é algo que a pessoa feriu, certo? E deixa para lá. E aquilo vai incomodando a pessoa. E quando o assunto é tocado, ela já aumenta a cerca de arame, porque ninguém chega perto. Só que a pessoa dá glória a Deus e aleluia. E Jesus sabe, precisa ser tratada. Precisa ser tratado. Então observe o seguinte, amados. Jesus chama Pedro. Depois de chamar, agora vem o processo da peneira.
Porque na peneira, irmão, só fica o trigo. A palha vai embora. E existe muita coisa dentro da pessoa, existe muita coisa dentro de você que é palha, não suporta fogo da palavra. É porque quando o pastor pregador está daqui de cima, soltando fogo, você percebe, esse meu pensamento é palha, já se foi. Por quê? Porque já veio o fogo da palavra dentro de mim. E aí existem até aqueles que são obreiros de palha. Quando o fogo da palavra vem, eles correm. Porque não suporta. Porque a palha não suporta o fogo. Então, amados, Jesus quer tratar com Pedro. Porque Pedro, ele é autoconfiante. Ele se gaba. E ele tem um temperamento explosivo. E nesse temperamento explosivo, ele é iracundo. E nessa de irar-se, facilmente ele dá lugar para o diabo. Aí vai o quê? Jesus de Nazaré. Porque quando ele não é 8, ele é 80. E aí, eu trabalhando com um rapaz, ele falou para mim, disse, seu irmão, o meu problema é a bipolaridade. Dois polos. Dois polos. Bipolaridade. Uma hora está bem, outra hora está mal. Porque num dia anterior, o rapaz ficou bravo comigo. E queria me atravessar uma barca de ferro. No outro dia, ele estava um doce do meu lado. Eu disse aí, como lidar com certas pessoas assim? Porque no dia do ocorrido eu falei para ele, disse, viu, quem não te discerne não te conhece. Agora, quem te discerne te conhece quem age aí por trás. Ele disse, a mim tu não engana. Porque a Bíblia Sagrada diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Eu na maior tranquilidade trabalhando. E vendo aquele comportamento bipolar. Ora é fogo, ora é água. Ele disse, olha a maravilha de conhecer a palavra de Deus. Porque teve um pai que trouxe o seu filho para os discípulos expulsar o demônio. E os discípulos não puderam. O pai trouxe o menino para os 9 discípulos que ficaram ali embaixo, porque 3 estavam no monte com Jesus, no monte Tabor, viram a transfiguração, Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram ali embaixo. O pai trouxe o menino para eles expulsar o demônio, eles não conseguiram. Os fariseus vieram e começaram a discutir. Jesus está descendo do monte, cheio da glória. E aí Jesus vai dar a cobertura para os seus discípulos. Agora, por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquele menino? Porque dentro do contexto da Bíblia Sagrada, você lendo o texto diz que o espírito pegava o menino, ora jogava no fogo, ora jogava na água, tentando matar. E só largava o menino depois de quebrantá-lo todo. Então veja se não são duas temperaturas, fogo e água. E quem estava por trás, pastor? O espírito imundo, tentando matar o menino. Então, com toda certeza bíblica, teológica, eu posso dizer que existem bipolaridades que são demônios por trás. E aí, pastor? Aí cabe o discernimento espiritual. Porque quando é demônio, você não faz carinho, você expulsa. Quando é outra enfermidade, às vezes você trata com algum tipo de remédio. Vai no médico.
Então existem situações de cunho espiritual. Você trata espiritualmente. Os discípulos não puderam expulsar. Veio Jesus de Nazaré. Então você imagina. Muitas das vezes, esse espírito imundo provoca determinados comportamentos que irritam, que aborrecem. E aí o diabo quer tirar a nossa paz com isso. É necessário termos discernimento para poder tratar com isso. E como tratar com os bipolares dentro da igreja, da eclésia? Que a igreja é santa, amém. Só que na igreja também tem os bipolares. Isso, que às vezes o pastor fala, a pessoa não suporta. E aí, o pastor entende, exorta, a pessoa não recebe. Existem aqueles que querem ser exaltados. Só que, ao invés de querer ser exaltado, você precisa ser primeiramente exortado. Porque ninguém é exaltado sem antes ser exortado. Irmão, tratar com essas coisas. Então você imagina. Você pensa, não, pastor, eu sou santo, já sou liberto. Eu sou santo demais. Já tenho uma orelha na minha cabeça. Sou mais santo do que o pastor da igreja. Aí é preciso Jesus dar uma congregação para você pastorear. Para você lidar com os bipolares. Só para você ver como que é tenso o negócio. Então você imagina, irmão. Ora é fogo, ora é água. E aí eu falei para o capaz. Eu disse, irmão, quando Jesus tocar no teu coração, quando o Espírito Santo encher o teu coração, escuta o que eu vou te falar. Nós temos 4 temperamentos. E essa bipolaridade, Jesus, ele liberta. Porque quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, ele não arranca os 4 temperamentos, ele nivela os 4 temperamentos. É semelhante os 4 pistões do carro. Eles trabalham numa harmonia. Então os pistões do carro da sua fé precisam ser nivelados pelo Espírito Santo. Para você parar com isso. Ora está bem, ora está mal. Ora você é fogo, quer queimar todo mundo. Ora você é água. Mole demais. É necessário ter o equilíbrio. Chegou ao equilíbrio dos instintos e dos sentidos, santidade. Desequilibrou tudo isso, pecado. E aí, pastor? E aí que a Bíblia Sagrada diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo como quem? Como Caim. Que ficou irado contra o seu irmão. E com isso, foi tirar a própria vida do irmão. A ira, ela é um dos sentimentos que muitas pessoas guardam no coração. Que precisa ser tratada. O rapaz olhou para o olho do pastor Angildo e falou para mim, disse, como que pode, né, rapaz? Olha a paz que ele transmite para a gente. Aí vem uns cabeça de bagre dizendo que o pastor Angildo não tem amor, irmão. Ele disse, ei, contra fatos não tem argumentos. Não tem. Sabe por que isso? Vamos para a Bíblia, né? Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Vai juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, nem o ladrão mina nem rouba. A candeia do corpo são os olhos. Doutrina de Jesus. Se os teus olhos forem bons,
Jesus não está se referindo ao globo ocular. Não está se referindo às suas córneas maravilhosas. Jesus está se referindo à sua alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas estais. Então a pergunta que fica é, dentro desse ensino de Jesus, como que eu te olho, como que tu me olhas? Aí ele olhou no olho do nosso pastor Angildo, e ele falou depois para mim, como é que pode transmitir uma paz para nós, né? Porque a paz, pastor, sabe por quê? É o reino dentro da pessoa. O pastor Angildo falou para ele, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. É uma síndrome, né, irmão? Diabólica na vida das pessoas, julgar as outras pela aparência, sem conhecer o coração. E eu vi que o rapaz precisa muito de ajuda para se libertar de tal situação, de tal cativeiro. E eu falei para ele que Jesus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque ele chegou para mim hoje de manhã cedo e aí, irmão, a palavra do dia. Eu sei qual é a palavra do dia para ti, irmão. Mateus capítulo 18. Se tu não te converter e não te fizer como uma criança, tu não entra no reino dos céus. Assim, já que eu vou pregar hoje, sexta-feira, e é sobre conversão, eu já vou começar a introdução por aqui. Ele disse, ei, tu tem o teu filho, né? Tem, pois é. E o teu filho é sinônimo de pureza. Sim, pois é. Se o teu filho, certo, morre hoje, ele vai para o céu. E tu? Então a pureza que está no teu filho, entende? Ela precisa ser implantada dentro de ti. E isso só através de conversão. E ele ficou com aquilo na mente dele, pensando. Porque, irmãos, você imagina Jesus de Nazaré. Chegou aqui para ele e disse, mestre, o que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus, sabes os mandamentos? Eu disse, eu sei, guardo isso desde a minha mocidade. Jesus vai provar para ele que ele estava mentindo. Ele pergunta para Jesus, o que me falta ainda? Aí Jesus, falta-te uma coisa. Aí Jesus vai apertar. Porque quando Jesus aperta a gente, é que Jesus, ele não quer destruir, ele quer revelar. Aí Jesus pegou uma ferramenta, né, colocou na porca do parafuso e deu mais uma apertada. De que maneira? Disse para ele, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu. Depois que tu fizer isso, vem e segue-me. Olha só. Ele saiu dali entristecido por causa da palavra de Jesus, porque ele possuía muitas riquezas. Já que ele guardava os mandamentos, e perguntou para Jesus, o que me falta ainda? Jesus respondeu para ele. Então ele chega diante de Jesus como um príncipe, um jovem, rico. E ele sai de diante de Jesus como um miserável. Por quê? Porque ele só esperava em Cristo, em Deus, nas coisas dessa terra. E Paulo disse, se esperamos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então preste atenção. Quando Jesus faz umas perguntas para a gente,
Não é porque Ele quer destruir a gente, é que Ele quer revelar. Então, quando Jesus ou o pastor da igreja te fizer uma pergunta, coloca as barbas de molho. Pensa naquilo que você vai falar. Porque aquilo que você fala te revela. É por isso que você vê, meu pastor Gabriel, calado. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual, irmão. Porque você está numa estrada. E a estrada é perigosa. E você está com 2 barcas de ouro no bolso. Como que você anda nessa estrada? Com 2 barcas de ouro no bolso. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que nós, ministros de Deus, andamos com o ouro do céu na nossa vida. Qual é o ouro? A palavra de Deus. Então ela precisa ser muito bem guardada. Muito bem guardada. Porque Jesus ensinou que nós iremos dar conta de toda palavra ociosa que falarmos. Então não saia por aí falando qualquer coisa. É por isso que eu sou calado. Porque tenho um pouco de discernimento que esse mundo é movido pela palavra. Então observe, irmão. Chamado, peneira. Depois dessa peneira, você tem o quê? Você tem agora Pedro caindo, negando a Jesus. Olha para você ver o que é a autoconfiança. Irmão, autoconfiança é uma coisa, confiança do alto é outra. A Bíblia nos chama a ter confiança do alto. E a excessividade da autoconfiança nos prejudica. Porque a gente faz promessas e não cumpre. O que é isso? Autoconfiança excessiva. Aconteceu com Pedro. Você imagina Jesus estudando a psicologia de Pedro. E Jesus como o melhor psicólogo, por excelência. Só que não é esses psicólogos pós-modernos, não, tá, irmão? De maneira alguma. Que passa a mão na cabeça do erro de muitas pessoas. Porque quando Pedro veio diante de Jesus, que Jesus falou que iria morrer na cruz, Pedro chegou diante de Jesus e disse: não, mestre, de maneira alguma te acontecerá isso. O que Jesus fez? Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não conhece as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Então, Satanás, sai fora. O Pedro, fica. Porque eu quero tratar com Pedro, não com Satanás. Porque Satanás já está julgado. E o Pedro, preciso lapidar ele. Às vezes dentro de você pode estar esse Pedro, que Jesus quer lapidar essa pedra bruta. E aí muitas das vezes tem que vir uma palavra de exortação. Uma palavra dura. E Pedro continuou com Jesus. Chegou na ceia, na mesa. O ambiente está tenso, porque Jesus revela quem vai o trair. Jesus revela que Pedro vai negar. E olha o temperamento de Pedro. Porque na mesa, na ceia, a discussão era: quem é o maior no reino? O que é isso? Coisa de criança, irmão. Brigando para ver quem é o maior. Por quê? Porque as crianças brigam. Os adultos se unem. Então Jesus sabe que precisa tratar com eles. E Jesus fala para Pedro: diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro, na sua soberba inconsciente,
disse para Jesus: não, mestre, eu estou preparado, estou pronto para subir o monte contigo, para viajar contigo, para ir até a morte contigo. Claro, eu estou contextualizando para você entender que às vezes pode estar um Pedro aí dentro de você. E aí Pedro disse para Jesus: não, eu estou preparado. Disse: não, Pedro, tu vai me negar. Aquela autoconfiança excessiva de Pedro. Irmão, passou-se algumas horas, Jesus é preso. Pedro nem sequer entrou dentro da sala do sumo sacerdote. Ele ficou pelo lado de fora. E aí as pessoas viram ele. Ele disse: tu estavas com ele. Ele nega a primeira vez. Aí uma mulher disse: eu te vi, tu estava com ele também. Ele nega a segunda vez. Aí outra pessoa disse: só, tu é um deles. Tu andava com ele porque tu também é galileu. Ó. Ele nega a terceira vez. Quando ele nega a terceira vez, irmão, o galo foi fiel. A fidelidade do galo nos ensina algo. Que o galo obedeceu a palavra de Jesus. E aí a gente não pode perder para o galo, tá, irmão? Sermos fiéis à palavra de Jesus. Escute só. Olha como o Espírito Santo entende e vai dar uma martelada na sua mente agora. Quando da terceira vez que Pedro nega, Pedro está no meio dos acusadores. Só que os acusadores externos é uma coisa. O pior acusador é o de dentro. Por quê? Porque o galo da consciência de Pedro cantou mais alto. E Pedro ouviu a consciência dele acusar ele. Irmãos, por quê? Porque Pedro pecou. E quando ele peca, Jesus, quando ele peca, a consciência dele canta, dizendo que ele está errado. O que você quer dizer com isso, pastor? Que em todas as situações de pecado, o galo da nossa consciência vai cantar. E a gente precisa atentar para isso. Para não deixar o galo da nossa consciência nos acusar. Qual é o segredo, pastor? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Porque antes de você ouvir o galo cantar, ouça a voz do Espírito Santo falar. Porque não tem como, irmão. Toda situação de pecado, a consciência, ela vai falar. E você acha que Deus colocou a consciência em vão dentro de nós? Não, ela fala na nossa alma. E Pedro está ali. O galo canta na consciência dele, acusa ele, porque ele nega a Jesus. Então preste atenção. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Será que em muitas pessoas, agora, nesse momento, o galo não está cantando na consciência dela? Dizendo: ei, ele te falou. Ei, teu pastor te avisou. Ei, lembra da palavra profética que Deus usou um caco de Baco lá no congresso, dizendo: ei, você será tentado a ser insubmisso ao seu pastor. É só pegar lá o trecho da pregação. E
E como eu sabia que a palavra era profética, eu não tinha medo de falar. Não sabia o que iria acontecer em 2026. Mas, se Deus quer tomar os meus lábios e a minha língua profeticamente, eu deixo Ele usar. Se é para avisar, aviso. Se é para profetizar, profetizo. Para que ninguém fique inexcusável diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus falando para o profeta Ezequiel: se tu vê o ímpio no pecado dele, não avisar ele, eu vou requerer o sangue dele de ti. Agora, se tu vê o ímpio no pecado e você avisar ele, e ele morrer no pecado dele, eu vou requerer dele. Então escute isso aqui, amados. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, se converterem. E o que Jesus pregou? O arrependimento. O arrependimento. Porque o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento dê o divórcio. Então perceba, chamado, peneira, aí vem a queda. Jesus olha no olho de Pedro, e Pedro chora amargamente. Você sabe que o olhar diz e comunica algumas coisas, né? Jesus tem olhos como que chama de fogo. Apocalipse. Isso significa que Jesus tem a capacidade de penetrar no juízo de cada um de nós e enxergar o que ninguém enxerga. Pedro chora. Ele sai dali e ele vai se arrepender. Só que quando você apronta com alguém, quando você fere alguém, e você se arrepende, mas precisa ser tratado, porque a situação ainda está ali remoendo dentro da pessoa. Como assim? Precisa ser curado por inteiro. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai atrás do Pedro. Como? Após a ressurreição. E encontra ele aonde? Pescando. E lá pescando, Jesus prepara outra mesa para comer um peixe na brasa e um pão. E ali na mesa, Jesus vai tratar com ele. Porque ele negou 3 vezes. Então 3 vezes Jesus vai perguntar para ele: Pedro, agapás-me, quer dizer, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Porque ele negou Jesus, só que não estava resolvido. Ele disse que não conhecia Jesus. É mais ou menos alguns que saem da congregação e dizem: não, eu não conheço. Você não conhece agora, né? Mas lá atrás você conhecia. Eu disse: o pastor Gildo. Eu disse: é assim, assim, assim. É assim agora, mas lá atrás não era, né? Presta atenção. O texto diz que ferirão o pastor, dispersar-se-ão as ovelhas. Não é ao contrário, irmão. A Bíblia não diz que é o pastor que fere a ovelha. O princípio é esse. Ferirão o pastor. E aí o pastor, minha madre irmã, uma vez eu vi alguém falando que o pastor precisa ter o couro de um rinoceronte, o coração de uma criança e a mente de um erudito. A arte é endurecer o couro e não se ofender no coração como uma criança, e ter a mente de um erudito, a capacidade, certo? Capacidade de dar respostas, de pensar bem. Você endurece o couro, porque é muita pancada. E o coração precisa ser de uma criança, porque existe cada situação que você segura para não guardar, e tem que liberar perdão. E é cada ofensa,
E é cada coisa que você precisa não se ofender. Tem que ser como uma criança. Aí o pastor precisa ter o coração de uma criança para não se ofender. E a ovelha? Tem que ter coração de quê? Às vezes eu fico imaginando. Porque não se ofender no coração, a ponto de não deixar fluir mais o amor de Cristo para as pessoas. E quando você se ofende, o amor de Cristo não consegue mais fluir dentro de você. É por isso que eu vejo que é só Jesus para guardar os seus ministros. Porque cada situação, você precisa ter estômago de avestruz, a ponto de engolir prego. Porque tem uns que dão umas marteladas no prego assim, entende? E vem rasgando a carne. As marteladas com os pregos, certo? De palavras, de atitudes, de situações. E você ali tem que ter esse estômago a ponto de engolir. E não se ofender. Porque se te ofende, te revela. E nós somos o que somos por dentro. Você é o que verdadeiramente você é quando ninguém está te vendo. Quem te conhece por dentro? Quem me conhece por dentro? Então Jesus vai tratar com Pedro. Coloca uma mesa. Pão na brasa e peixe. Comida favorita de Jesus. Porque o peixe de Jesus não é que nem o peixe de hoje. O peixe de Jesus que Jesus comia, ele soltava um óleo que trabalhava, entende, no cérebro da pessoa. Uma capacidade de pensamento, saúde. Por isso que o peixe do evangelho é o melhor. Porque nos dá, amado, uma saúde cerebral e ainda mais espiritual. O pão na brasa nem se fala. Que é um pão quentinho. Comida de Jesus. Ele coloca Pedro na mesa. Vamos terminar de acertar essa situação. Por quê? Pedro feriu Jesus. E foi para onde? Foi pescar. É semelhante a alguns que ferem o pastor e sai fora. Só que Jesus está vendo tudo. E nada passa despercebido aos olhos daqueles com quem havemos de tratar todas as coisas. Jesus vai atrás. Você precisa acertar algumas coisas com esse Pedro. Que ele precisa se converter. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus: não, Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurando ele. Mas olha a psicologia de Pedro, irmão. Preocupado com os outros. Jesus querendo restaurar ele. Querendo curar ele por dentro. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, e deste, o que será? Ele estava preocupado com João. Jesus já tinha terminado de tratar a situação com ele, curado ele. Ele quer saber da vida dos outros. Aí Jesus dá mais uma nele. Ele só: o que tu queres? Que te importas que ele viva? Até a vinda do reino. Jesus fala para Pedro: quanto a ti, segue-me. O que tu quer com a vida dos outros? Deixa que eu trato. Tu, Pedro, segue-me. Já tinha terminado de ser tratado, irmão. Aí preocupado com algo que é coisa para Jesus fazer. Semelhante a alguns irmãos, né?
Jesus cura, trata, aí eles querem tomar o lugar do pastor. Diz, pastor, e o fulano, o ciclano? Diz, não, deixa lá que o pastor resolve. Então, irmão, conversão, processo espiritual. Fechando o pensamento. Chamado, peneira. Vem a negação de Pedro. Só que vem a restauração de Pedro. E agora? Agora vem a conversão de Pedro. E a conversão dar-se-á depois da cruz. Aonde? No Pentecostes. Como? Na descida do Espírito Santo. Porque antes do Pentecoste tem a cruz. O que é isso, pastor? Sofrimento. Paulo disse, sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Jesus ensina, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora Pedro vai receber o Espírito Santo. E aí, amados, Pedro, recebendo o Espírito Santo, as tribulações não vão parar, só vão aumentar. Só que Pedro agora está cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Pedro não nega. Por quê? Porque agora Pedro está convertido. E aí Paulo diz o seguinte, ó, Romanos capítulo 5, que as tribulações, nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações geram em nós a paciência, que é a perseverança. Você sabe o que é tribulação, não? Porque Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações. Porque dar glória a Deus quando o carro está bom e cheio de gasolina é fácil. Dinheiro na conta é muito fácil. E na tribulação? Quando Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, Paulo tem em mente, você sabe que Paulo ele tinha cidadania romana. Ele tinha algo da cultura romana. Então, Paulo sabia o seguinte, que a tribulação é o tribulus. E a língua dos romanos era o latim. E você tem uma palavra para tribulação no latim, que é tribulum ou tribulus. E para os romanos, o que é o tribulum, que para nós é tribulação? O tribulum era uma ferramenta que se utilizava na agricultura. Ele era um pedaço de madeira, certo? Com uma chapa embaixo, e embaixo da chapa tinha pontas de ferro. E na agricultura, pegava-se aquele instrumento e passava ele numa lavoura, aonde tinha uma colheita de trigo. E à medida que você passava o tribulum, aquela ferramenta, a palha se soltava do trigo. Então o tribulum, à medida que você usava, separava o trigo, que é a semente, da palha. Então o tribulo ou tribulações não é contra você, é a favor de você. Por quê? Porque quando ela vem, é que Jesus ele quer separar na sua vida alguns amigos que são palha. O quê? Que não aguenta nada. E deixar você do lado de amigos que são trigo. Um trigo bom. Por isso que nas tribulações a gente conhece quem é os amigos de verdade. Porque tem uns que só são palha. Então as tribulações que Paulo está se referindo é isso. É que ela não vem contra você, ela vem a favor de você. Para separar algumas coisas dentro de você que são apenas palha. Então palha para lá, fogo para cá. Palha de um lado, o trigo que vai suportar o fogo de cá. Para isso, o tribulo. Então, amados,
quando a tribulação vir na sua vida, pense nisso, que esse caco de barro aqui falou para você. Que as tribulações vêm. Eu aprendi isso durante a caminhada. Disse, meu Deus, mas que tanta tribulação, Jesus. Tanta gente, né, que, meu Deus do céu. E Jesus me ensinando, é que eu quero te dizer quem é palha e quem é trigo. Quero te ensinar, certo, que a palha não aguenta nada. O que fica é o trigo. Porque são essas tribulações que vão te dar paciência em muitas situações que você ainda irá passar. Então hoje tem situação, meu amado irmão, que por bondade e misericórdia de Deus, eu não fico mais irritado, aborrecido. Eu consigo tirar de letra. Porque já passamos algumas coisas, não tudo. E dessas coisas, Jesus vai nos ensinando. Então, até hoje, eu tenho um tribuno na minha vida. Para quê? Para me passar. E quando eu passo, eu digo, é palha, sai fora. É palha, sai fora. Não fica na minha vida de jeito nenhum. O que é que fica? O trigo. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aí a palha tem que ir embora para que esse trigo seja semeado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus, só bênção, família. Bênção de Deus, hein? Glória a Deus. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Também que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Se Deus quiser, semana que vem, estaremos aqui a partir das 20h30, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Não esquecendo, quarta-feira agora teremos o programa A Tua Palavra. Então, a bênção do Senhor às 19h30. Você é o nosso convidado especial em nome do Senhor. Só bênção do Senhor nosso Deus. Precisamos provar mais alguma coisa? Não precisa mais nada, né? O velho pregador precisa provar mais alguma coisa, irmão? E o que mais me chama a atenção, pastor Gabriel, é assim: Deus sempre testifica. Vai testificar. Deus abençoe a tua vida. Amém. Glória a Deus pela sua vida e sua bênção do Senhor. E o que mais me chama a atenção é algo assim, ó, a respeito do testemunho do pastor Gabriel. As pessoas que estão no nosso meio, muitas vezes, diz que a palavra está faltando amor. E o correto é usar o vocábulo, deveria usar o vocábulo, eu estou desviando. Ora por mim, pastor. Porque da mesma maneira que eu exortei aquele garoto pela primeira vez que eu vi ele, eu exorto meus irmãos também, só que meus irmãos não suportam mais. Porque estão desviando. Essa é a diferença, quem está desviando e quem quer entrar, você está entendendo o mistério? Porque percebeu, só no olhar, não precisou nem falar muito, só no olhar percebe, que tem amor nas palavras, amém, família? E foi exortado, que amor é esse que tem exortação? E eu estou chegando à conclusão que meus irmãos estão infiltrados assistindo David Leonardo. Estou infiltradinho aqui acessando lá o YouTube do David Leonardo, é isso? Meus lindos e minhas lindas, vocês querem que o culto comece assim? Nunca. Vocês estão no lugar errado. O único lindo o lindo que deve ser chamado aqui é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Você é um miserável, pobre, cego e nu que precisa do Senhor Jesus, igual a mim também. Nem no céu Jesus vai te chamar de lindo, vai te chamar de benditos. É isso aí, pastor, não é? Vem de benditos. Aí o pessoal do lindinho vai ficar tudo fora, porque se não chamar lindinho, fica dodói.
Então chama de bendito, então, pastor. Mas se eu falar bendito, pode achar que está querendo dizer que é maldito. É por isso que eu digo, meu irmão, a diferença está na pessoa. Eu sempre falei para você, quem é mais velho sabe o que eu estou dizendo. A palavra é a mesma. Há 22 anos, amém? É a terra que muda. Missionária sabe como eu sou. Desde o começo sempre foi assim. Porque o que está dentro de mim não muda, meu irmão. Quem muda são meus irmãos. Quem muda são as pessoas. Quem tá comigo desde o começo da caminhada sabe que eu não mudei por causa de nada. Continuo sendo a mesma pessoa. E se é para a gente guerrear, nós vamos guerrear junto. E se é para a gente morrer, vamos morrer junto. Porque esse papo entre nós não cola. É o pastor que entrega a vida pela ovelha. Aqui não cola só. Todos entregam a vida um pelos outros. Porque nós tivemos o exemplo do Senhor Jesus. Ele deu, meu querido, exemplo através de João. Aquele que diz que tem ele, que ama, deve entregar a vida também pelo seu irmão. Amém? Não é só eu que estou nessa jogada. Por isso que quando meus irmãos estão passando uma peleia, eu estou lá junto também. Porque os irmãos servem ficar chocados. O pastor está lá, vai tretar. E eu tretei bem. A treta foi boa ou não foi? Saí de lá com um testemunho tremendo. Amém? Porque muitas pessoas pensam que a gente não vai guerrear na força do nosso braço. Antigamente nós guerreava. Hoje a força é totalmente diferente. Não é carro e não é cavalo, meu irmão. Você está entendendo o mistério? É na força do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Um abraço, um beijão no coração. Estaremos orando por você aqui na congregação em nome do Senhor Jesus. Amém, família?